Sabe, por muito tempo, a segurança na indústria tinha uma lógica bem direta. Se algo é perigoso, a gente constrói uma barreira em volta. Simples, né? Só que aí, uma série de desastres terríveis fez todo mundo parar e pensar. Nessa análise de hoje, a gente vai mergulhar numa filosofia que virou essa ideia de ponta cabeça. A proposta não é mais só controlar o perigo, mas sim eliminá-lo, desde o comecinho. Então, para começar, olha só essa imagem. Isso aí é o que sobrou da planta química de Flixborough, na Inglaterra, em 1974. Tudo começou com um rompimento de uma tubulação que nem era para ser definitiva. Isso liberou uma nuvem gigantesca de ciclohexano que é super inflamável. O resultado? Uma explosão que simplesmente varreu a fábrica do mapa. E foi ali, no meio daqueles escombros, que a pergunta mais importante surgiu. E não era sobre a tubulação, era algo muito, muito mais profundo. Pois é, a grande questão é essa. Por que, afinal, a gente precisa ter toneladas de um material perigoso guardado ali? E se, em vez de ficar construindo muros cada vez mais altos para conter o perigo, a gente pudesse simplesmente fazer ele desaparecer? Essa pergunta aparentemente simples foi o estopim de uma revolução silenciosa na engenharia. Mas para a gente entender o tamanho dessa revolução, primeiro a gente precisa olhar para trás, para o jeito antigo de pensar. A abordagem tradicional era basicamente essa: o processo industrial é perigoso e ponto. O nosso trabalho é construir camadas e mais camadas de proteção em volta dele. É como se a gente construísse uma fortaleza em volta de um dragão. E aí, no meio dessa mentalidade de construir fortalezas, surge Trevor Kletz, que é tipo o pai do que a gente chama de segurança inerente. E ele vem com uma frase que é de uma simplicidade genial, mas que muda tudo. Ele disse: aquilo que você não tem, não pode vazar. Para e pensa. É óbvio, né? Mas ninguém estava pensando assim. Em vez de confiar em sistemas complexos que, a gente sabe, uma hora podem falhar, a única garantia de segurança de verdade é não ter o perigo ali para começo de conversa. E é exatamente essa ideia que nos leva à definição do que é o design inerentemente mais seguro, ou DIS. É importante entender, DIS não é um equipamento novo, não é um procedimento complexo, é uma filosofia, uma forma de pensar. É a busca incansável por eliminar os perigos lá na raiz, mudando a química, a física do processo, antes mesmo de colocar o primeiro tijolo na obra. Olha, o contraste entre as duas formas de pensar é brutal. O jeito antigo basicamente aceita o risco e começa a empilhar coisas. Alarmes, válvulas de segurança, barreiras de contenção. A segurança é como um acessório que você vai pendurando. Já o jeito DIS questiona a própria existência do risco. Por que ele está aqui? A segurança não é um extra, ela está no DNA do projeto. É a diferença, sei lá, entre usar uma armadura pesada e ser de fato à prova de balas. Ok, a filosofia é bonita, né? Mas como é que isso funciona na prática? Bom, ela se apoia em 4 estratégias principais. Pensa neles como 4 princípios que guiam os engenheiros para fazerem as perguntas certas na hora certa. O primeiro, e talvez o mais intuitivo, é a minimização, às vezes chamado também de intensificação. A lógica aqui é bem direta. Se acontecer um vazamento, o tamanho do estrago vai depender de quanto material vazou. Então, quanto menos material perigoso a gente tiver ali, num dado momento, menor a energia potencial para causar um desastre. Simples assim. Infelizmente, o exemplo mais trágico do que acontece quando esse princípio não é seguido é o desastre de Bhopal, em 1984. Ali, um vazamento de um único tanque que tinha, pasmem, mais de 40 toneladas de um gás tóxico chamado MIC causou uma das maiores catástrofes humanitárias da história da indústria. Mas é aí que a gente vê o poder da minimização. Depois de Bhopal, os processos foram totalmente redesenhados. Em vez de estocar aquelas toneladas de MIC, o novo processo passou a produzir o gás só na hora de usar e ele já é consumido na etapa seguinte instantaneamente. O resultado? O estoque total caiu de mais de 40 toneladas para menos de 10 quilos. O risco daquela nuvem tóxica gigantesca foi fisicamente eliminado. Não tem mais como acontecer. O segundo princípio é a substituição. E olha, esse aqui talvez seja o mais poderoso de todos. Porque em vez de só diminuir a quantidade do perigo, a substituição simplesmente acaba com ele, trocando uma coisa perigosa por outra bem mais segura. Um exemplo prático e perfeito disso é o tratamento de água. Durante décadas se usou gás cloro. É um produto super eficiente, mas também super tóxico e guardado sob alta pressão. Um vazamento seria fatal para qualquer comunidade por perto. Hoje, muitas estações de tratamento trocaram o gás cloro por hipoclorito de sódio, que é basicamente água sanitária. O trabalho é feito do mesmo jeito, mas aquele risco catastrófico para a vizinhança simplesmente sumiu. Beleza, vamos para o terceiro princípio, a moderação. A ideia aqui é,
Se não dá para eliminar ou diminuir muito o perigo, será que a gente não consegue pelo menos amansar ele? Isso quer dizer operar em temperaturas e pressões mais baixas, ou usar o material de uma forma que ele seja menos agressivo? Um exemplo clássico é a amônia. Guardar ela pressurizada em temperatura ambiente é como ter uma bomba relógio. Se o tanque falhar, o líquido vira gás na hora e forma uma nuvem tóxica. Agora, se a gente armazena a mesma amônia refrigerada em pressão atmosférica normal, um vazamento cria uma poça gelada que evapora bem devagarinho. Isso transforma uma emergência que duraria segundos num evento de minutos ou até horas. Dá tempo de todo mundo evacuar e das equipes de emergência agirem. E por último, mas não menos importante, a simplificação. Tem uma máxima que diz que a complexidade é inimiga da segurança e é a mais pura verdade. Cada peça a mais, cada válvula, cada conexão é um ponto a mais que pode falhar e uma chance a mais de erro humano. Um projeto mais simples, mais limpo, é por natureza mais seguro e mais robusto. A empresa Eastman Chemical é um ótimo exemplo disso. O processo antigo deles para fazer acetato de metila era cheio de reatores, colunas de destilação, uma confusão. Eles redesenharam tudo e combinaram o processo inteiro numa única unidade. Isso não só diminuiu a quantidade de material inflamável, como eliminou de uma vez só centenas de possíveis pontos de vazamento. Sabe aquele mito de que segurança sempre custa caro? Pois é, o DIS vira essa lógica de ponta cabeça. Porque quando a gente elimina o perigo lá na fonte, a gente também elimina a necessidade de construir e manter toda aquela parafernália caríssima para controlar esse perigo. E aqui está o pulo do gato financeiro. O grande retorno do DIS vem daquilo que a gente deixa de construir. Se não tem alta pressão, não precisa de tanques super caros com paredes grossas. Se não tem um estoque gigante de material tóxico, não precisa gastar milhões em sistemas de emergência ou em salas de controle à prova de explosão. A economia, ao longo da vida de uma fábrica, é simplesmente gigantesca. E essa ideia é tão poderosa que já está deixando de ser só uma boa prática para virar lei. Em lugares como a Califórnia e Nova Jersey, nos Estados Unidos, as novas regras agora exigem que as empresas não apenas considerem, mas que justifiquem por que elas não estão usando as alternativas mais seguras. Ou seja, o jogo virou. O ônus da prova mudou de lado. Bom, então a gente chega no futuro. A tecnologia para fazer isso existe. A lógica econômica, como a gente viu, faz todo sentido. Então, qual é o grande obstáculo? Por que essa filosofia ainda não é o padrão em todo lugar? E a resposta pode surpreender. Não é a tecnologia. E na maioria das vezes, nem é o custo, como a gente acabou de ver. A maior barreira é outra coisa. Algo bem mais humano. É a nossa forma de pensar. É a cultura. É a inércia do "mas a gente sempre fez assim". As escolas de engenharia, tradicionalmente, ensinam a resolver problemas, a controlar riscos, não a projetar os processos de forma que esses riscos simplesmente não existam. A verdadeira barreira, no fim das contas, é educacional, é cultural. E isso nos leva à reflexão final. O futuro da segurança na indústria não está em alarmes mais inteligentes ou em muros mais grossos. O futuro está em formar uma nova geração de engenheiros, de projetistas, de pensadores que sejam treinados para fazer, antes de qualquer outra coisa, a pergunta mais simples e, ao mesmo tempo, mais poderosa de todas. Tem algum jeito de fazer isso sem esse perigo? A resposta para essa pergunta é o que vai definir se o nosso futuro será de fato mais seguro.